Fala pessoal da Rádio Bandeirantes Goiânia, aqui ao lado do Dr. Gleider Souza, chefe do Departamento Médico do Atlético, até para a gente aproveitar esse período um pouco sem jogos, né, doutor? Para a gente poder dar uma atualização. E antes da gente falar dos atletas que estão à disposição, eu queria te perguntar de um jogador em específico, que a torcida sempre pergunta, vira e mexe, passa um jogo, passa outro, o período é pequeno, mas todo mundo querendo saber da situação do Arauz, né? Recentemente ele postou uma foto, a gente vê ele aqui no dia a dia. Como é que está essa situação do Arauz em termos de recuperação, em termos de dia a dia? Se a evolução dele tá boa, a evolução tá para frente, dá para sonhar com o Arauz em 2023, realmente só em 2024, como é que tá a situação dele? O Arauz, ele teve aquela lesão no final de março, foi operado, né, no final de março ainda. Hoje ele está com 2 meses e meio do pós-operatório da reconstrução ligamentar no joelho, boa evolução, acima da média, tá? E aí nós temos ainda com ele uma proposta de mais 7 meses até ele reintegrar o grupo. Então, mas eu queria te perguntar, como é que é o trabalho do Arauz ao longo do dia a dia, né? Porque, assim, depois que ele passou a cirurgia, tem um trabalho com o departamento médico, fisioterapia, com os médicos. Um jogador que tem esse tipo de lesão, uma lesão tão grave como teve o Arauz, como é que é o dia a dia do atleta para vocês? Um atleta que está no departamento médico durante 2 períodos, todos os dias, de segunda a sábado, no domingo ele tem a folga, e vai ficar no departamento médico exclusivo até completar 5 meses da cirurgia. Então, hoje ele tem 2 meses e meio, ele ainda tem mais 2 meses e meio só no departamento médico. Depois ele começa um período de transição, que aí, em média, 3 meses, 4 meses. E, doutor, agora para a gente poder falar um pouco mais sobre esses atletas que estão à disposição do Valentim, né? O Rodrigo Soares está voltando, começou a transição. Queria que você falasse como é que está esse processo. É um jogador que realmente fica liberado para a comissão já para a próxima semana, a tempo do jogo da Ponte Preta, por conta da evolução dele? O Rodrigo, ele teve uma lesão que a gente, né, no início preocupou um pouco mais. Por isso que o retorno dele, a gente decidiu, entre toda a comissão, em esperar um pouco esse retorno, até porque a gente tinha essa previsão já, né, dessa parada. Creio que segunda-feira ele já está integrado ao grupo, porque está finalizando a última parte da transição com o professor Diego. E outro jogador também que começou a transição é o Igor Ribeiro, né? Os torcedores até que queriam ver um pouco mais dele, é um zagueiro que chegou no começo da temporada, precisou passar por aquela cirurgia no joelho, né? Está começando agora a transição. Qual que é a situação dele? Como é que está ele perante até uma possível estreia? Se ele ainda fica à disposição para esse ano? Como é que está a situação dele? O Igor está agora na última fase do seu tratamento, que está 100% na transição. Ele está com 5 meses de pós-operatório. Creio que nos próximos 3 meses ele já fica à disposição já para o grupo. Doutor, eu queria até perguntar para o senhor como é que é esse período sem jogos, né? Porque dentro de um campeonato brasileiro, e principalmente dentro dessa Série B, o que a gente tinha visto era jogo atrás de jogo, até dificultando o trabalho do departamento médico para colocar o jogador à disposição da comissão. E agora o Atlético tendo praticamente 2 semanas do último jogo até o duelo contra a Ponte Preta. O que muda isso no departamento médico? Como é que é o trabalho até de prevenção, o trabalho que vocês realizam com esses atletas? Esse período, na verdade, foi uma oportunidade única para a gente, né? Alguns dias antes dessa parada, nós já estávamos tendo alguns problemas físicos. O nosso DM, que sempre trabalhou acima da média, né, teve algumas quedas, algumas baixas. E esse período foi ótimo. Nós estamos trabalhando, nós estamos mexendo com a prevenção e contando com um elenco tão curto, né, é um momento ideal para a gente ajustar tudo aquilo que a gente queria. E aí, antes de eu te perguntar a respeito de um jogador em específico, outro jogador também que a torcida me pergunta muito é sobre a situação do Isaac. O Isaac, a gente já vê ele trabalhando, fazendo atividades com bola, ele já está também correndo bastante ao redor do gramado, também foi um jogador que passou por uma cirurgia muito delicada, né, outra cirurgia no joelho, né, nos ligamentos. Como é que está a situação do Isaac? É um jogador que já está próximo de ser liberado completamente para a comissão? Como é que está? O Isaac está naquela fase final, né? Na fase onde ele começa a simular o esporte novamente, vai começar a trabalhar com bola, tem uma parte física boa, chegou muito bem no final da sua transição. Então, ele está assim, saindo do forno já, né? Os próximos 1 mês, 2 meses, ele já está com o grupo. E, doutor, até a situação do Bruno Tubarão, né? Ele saiu na partida contra o Ituano ali no finalzinho, né? Deu para ver que ele estava sentindo um incômodo. Como é que está a situação do Tubarão? A gente viu que ele não participou dessas últimas atividades nesse começo de semana. Como é que está o jogador?
Então, o Bruno também foi um cara que foi favorecido pela parada. Ele sentiu um incômodo na coxa, nós aproveitamos essa parada, levamos ele para fazer exame de imagem, foi detectada uma área de fadiga muscular e é por isso que nós estamos fazendo um trabalho com ele à parte. Provavelmente, segunda-feira, também já está integrado já ao grupo. Então não é uma situação que preocupa para o jogo da Ponte? A princípio, não. Até porque se fosse no campeonato mesmo, ele estaria, com certeza, junto ao grupo, né, nos trabalhos com o professor Valentim.